Lembrar o que Cristo disse à igreja. Qual é o comando que Jesus deu à igreja? Qual é a comissão que Cristo deu à igreja? Ele disse: recebereis poder. Aleluia! Recebereis poder. E todos nós, quando viemos a Cristo, a gente quer receber o Espírito Santo, não é? Quando você é batizado nas águas, todo mundo quer ser batizado no Espírito Santo. Mas para você ser batizado no Espírito Santo, não é para você receber o Espírito Santo e sentar com o Espírito Santo. Não funciona desse jeito. Quando o Espírito ele vem, a Bíblia diz, ele vem para vos guiar em toda a verdade. Ele te capacita para você poder fazer a obra do Senhor. Então todos nós queremos ser batizados pelo Espírito Santo. Todos nós almejamos, procuramos por isso. Então o que fazer depois de receber esse Espírito? Depois de receber esse poder, há um trabalho a fazer, há uma obra a fazer. Como ele diz na sua palavra: serei minhas testemunhas. Aleluia! Sereis minhas testemunhas, começando em Jerusalém. Quer dizer, comece onde você está. Mas hoje em dia a preocupação é de nós viajarmos, irmos longe, dizer que eu tenho um chamado missionário. Deus me chamou para ir para a África para pregar a palavra de Deus. Mas eu quero te dizer, muitas pessoas foram à África fazer missões. Os africanos não conheciam a Deus. Hoje os africanos se levantaram. Hoje os africanos estão viajando, fazendo a obra, viajando, levando a palavra de Deus às nações. Então, se o teu coração você pensa que eu tenho que ir para a África, eu vou te dizer, você tem que começar aqui. Você começa em Jerusalém, porque é em Jerusalém onde a pessoa recebe o poder. O poder foi recebido em Jerusalém. Enquanto eles oravam em união, a Bíblia diz que o poder do Espírito Santo desceu sobre eles. E quando desceu, aleluia, vimos que Pedro não era mais a mesma pessoa. Não era mais a mesma pessoa. Ele foi tomado pelo poder do Espírito Santo e ele começou a anunciar o Evangelho. Por causa disso, muitas almas foram acrescentadas à igreja. Aleluia. Não foi por causa de milagre. O milagre foi apenas uma consequência. O milagre, os sinais, as maravilhas, eram sinais para os descrentes. Enquanto os sinais foram realizados, quem ficava maravilhado são as pessoas que não conheciam Jesus. É uma forma de chamar a atenção deles para esse Deus. Mas para nós, milagre ou não milagre, a gente tem que continuar firme na presença do Senhor. Bênção ou não bênção, temos que continuar firme na presença do Senhor, independentemente da situação em que nos encontramos. Aleluia! Não depende da situação, mas quem que você creu? Quem é que você creu? Quem é que você deu a sua vida? Ele sim, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Que os nossos olhos devem estar fixos no Senhor. Não fixos nas circunstâncias, mas fixos ao Senhor. Aleluia. Vimos que a igreja continua a fazer a obra do Senhor. Começou a pregar a palavra de Deus, mas eles pregavam apenas em Jerusalém. Faziam a obra do Senhor, oravam pelos doentes, pessoas eram curadas, eram libertas, os espíritos malignos saíam dos corpos das pessoas. Mas Jesus disse: começar em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria, até aos confins. E quando chegou o momento de sair de Jerusalém, porque eles fizeram a obra em Jerusalém, e Jesus já conhecia. Se Jesus ia deixar daquele jeito, eles iam continuar sempre em Jerusalém. O que aconteceu no capítulo 8? A Bíblia diz que aqui é uma perseguição. Aleluia. Por isso perseguição é importante para a vida cristã. É importante nós sermos perseguidos, porque Jesus já disse na sua palavra: vós sereis perseguidos, sereis mortos por causa da palavra. E a Bíblia diz que os apóstolos, eles estavam felizes quando levavam a palavra, eram chicoteados, entravam nas prisões, eles se maravilhavam. Eles não se entristeciam por causa disso. Por quê? Porque era o comando do Senhor Jesus Cristo, era a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então eles se maravilhavam porque as Escrituras
estavam sendo cumpridas através deles. Aleluia. E nós estamos aqui hoje nesse ponto de missões. Como eu disse, missões não é apenas enviar dinheiro, não é apenas fazer obra de caridade. Lembre do Senhor Jesus Cristo, enquanto ele estava aqui na terra, a Bíblia diz que ele pregava a palavra de Deus. Por onde ele passava, ele levava a palavra e curava os enfermos, fazia milagres. Agora, as pessoas só comiam depois de escutarem a palavra. Ele não chegou e começou a distribuir os pães às pessoas para irem para casa, não. Ele deu o mais importante, o pão da vida. O mais importante, a Bíblia diz que o homem não viverá somente do pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Eterno. Ele entregava a palavra ao povo. O povo estava faminto, mas Jesus começou pela palavra. Que você comece pela palavra. Comece pela palavra, na missão que o Senhor te deu. Se era obra social, mas comece com a palavra. Comece com a palavra. Comece com a palavra, porque o pão vai saciar a fome física, mas a palavra que é o pão da vida, aleluia, vai gerar um rio de água viva dentro da vida daquela pessoa que está recebendo esse pão espiritual. O pão que veio do céu e que desceu da terra. Quem se alimentar desse pão terá vida em si. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É muito importante. Quando nós recebemos o Espírito Santo, o que é que nós fizemos com esse Espírito? É somente falar em línguas e parar por aí? Não. Vai além disso. Falar em línguas é um dos primeiros sinais que se nota que a pessoa recebeu o Espírito Santo. Mas não é o único sinal. E nós não podemos parar somente ali falar em línguas. Os discípulos, quando receberam o Espírito Santo, a Bíblia diz, começaram a falar em línguas. Mas não pararam por aí. Eles continuaram. Foram fazer a obra de Cristo. Eles foram preparados para fazerem a obra. Então você e eu também somos preparados para podermos fazer a obra do Senhor, independente das circunstâncias que nós nos encontramos. Por quê? Porque esse é o comando, é o comando do Senhor Jesus Cristo. Ele falou isso à igreja. A igreja primitiva tomou essa palavra e foi andando com essa palavra. E a igreja de hoje também tem que imitar o modelo da igreja primitiva e não perder o seu valor. A igreja está perdendo o seu valor hoje. A igreja está se conformando com coisas que não deveria se conformar. Mas a Bíblia nos alerta que devemos levar a palavra do Senhor, que devemos testemunhar. Para você testemunhar, você precisa ser um missionário. Você não precisa ser um pastor ou ter um chamado especial. É apenas testemunhar. Falar do que você viu e do que você ouviu. Todos nós aqui ouvimos e vimos também. Quantos não viram a mão do Senhor? Quantos não ouviram sobre o Senhor? Todos estamos aqui, se somos todos filhos de Deus, cristãos, lavados, redimidos no sangue de Cristo. Todos nós vimos e ouvimos. Aleluia. Você não precisa dar muito tempo no Evangelho para dizer que eu estou pronta para sair. Você não precisa fazer 10, 15, 20 anos. Desde que você crê no teu coração, que a tua vida foi impactada pela palavra, você irá levar a palavra para todas as nações. A Bíblia nos mostra uma mulher samaritana. Ela ia carregar água, tomar água do poço ao meio-dia, porque ela não queria ser vista por outras pessoas, porque a vida que ela levava não agradava. Todo mundo falava mal dela. Ela era mal vista aos olhos dos homens. Mas um dia havia um encontro divino marcado com o Senhor Jesus Cristo. Enquanto ela deixava a casa dela e ia ao poço, ela não tinha nenhuma ideia do que ia acontecer naquele dia. Ela não sabia que ela ia encontrar alguém, porque ela saía exatamente no horário que não havia ninguém. Mas Cristo, como é onisciente, omnipotente, omnipresente, Ele sabe de todas as coisas. Ele já marcou aquele encontro desde a fundação do mundo. Disse que um dia vou passar por Samaria. Tem uma mulher
Uma mulher que precisa ser transformada. Uma mulher que tem uma vida desagradável, mas quando ela se encontrou com Cristo, aleluia, somente Cristo pode mudar a história da tua e da minha vida. Somente Cristo pode mudar o sentido, dar um sentido à tua vida. Naquele poço ela foi catar água para levar para a sua casa, mas se encontrou com Cristo. Quando ela se encontrou com Cristo, ela veio perceber que aquele era Cristo. O Cristo que eles aguardavam, mas o Cristo se apresentou a ela. E a Bíblia diz que ela deixou o cântaro dela e ela foi correndo para a cidade. Ela foi correndo para o lugar onde ela era odiada. Ela correu ao lugar onde ela não poderia estar. Mas quando ela recebeu uma palavra que impactou a vida dela, a Bíblia diz que ela deixou o cântaro e foi para a cidade e começou a anunciar a todo o povo. Toda a Samaria escutou sobre o Senhor Jesus Cristo. Todos eles escutaram o impacto que ele fez na vida daquela mulher. Isso é para mostrar que você não precisa ficar muito tempo no Evangelho para você estar pronto para se levantar e começar a testemunhar. Ela não foi longe, começou na cidade em quem ela se encontrava. Não foi longe. A gente não dá desculpa dizendo que eu tenho um chamado para os Estados Unidos. O chamado é bom, sim, pode ir. Mas primeiramente você tem que começar onde você se encontra. Comece na tua casa. Comece no teu bairro. Comece na tua igreja. Aí Deus vai te levando. Porque Ele nos usa onde Ele quer. Quando Ele quer. Do jeito que Ele quer. Nós temos que nos submeter a Cristo. Aleluia. E levar a palavra do Senhor. Nós temos a oportunidade de podermos falar sobre Cristo. Oportunidade na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas escolas. Mas às vezes nós não percebemos isso. Pensamos que não, tem que ser uma coisa formal, entendeu? Uma coisa bem formal. Mas não, Deus não age desse jeito. Um dia no trabalho, eu trabalho à noite. Eu e minha colega estamos a preparar um paciente para o preparar para dormir. Então, enquanto nós entramos no quarto do paciente, eu estava um pouco mais para trás, a minha colega estava um pouco mais avançada. Enquanto eu fechava a porta do quarto do paciente, eu escutei o paciente dizendo à minha colega: vai para o inferno. E ela disse: não, eu não vou para o inferno, eu vou para o céu. Aquela minha colega, ela é indiana, ela veio da Índia, então veio trabalhar conosco. Aí eu escutei, mas não escutei mais, sabe? Não deve ser muito a sério, deixei. Depois do tempo eu fiquei sentada, aquelas palavras que ela disse que eu não vou para o inferno, eu vou para o céu, ficou aqui na minha mente. E sabendo que ela é indiana, ela não serve, com o mesmo Deus que a gente serve, não conhece Jesus. Aí eu vi que fosse uma oportunidade para mim aí poder falar alguma coisa sobre Cristo. Aí eu cheguei e ela disse: quando o paciente disse para você ir para o inferno, você disse que você não vai para o inferno, você vai para o céu. Você pode me explicar o que isso significa? Ir para o céu. Como é que você vai para o céu? Quem vai para o céu? Ela disse: pessoas boas vão para o céu. Eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa boa, eu vou para o céu. Aí eu tive a oportunidade de poder falar. Eu falei: o céu não é para pessoas boas. Não é para pessoas boas, não. Não é o fato de você ser uma boa pessoa que você vai ver o céu. Ela disse: como assim? Não, existe um caminho. Existe um caminho em que você deve andar para você poder entrar no céu. Ela disse: que caminho? Disse: existe um caminho. Eu não sei qual é o caminho que você quer usar para ir para o céu, mas eu quero te dizer que existe um caminho que é Cristo, Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Somente Ele pode te levar até os céus. Eu fico assustado e disse: o que é isso? Eu nunca ouvi falar de Jesus. Já ouvi falar de Buda, de Maomé, mas Jesus nunca ouvi falar. Eu disse: pois é,
Esse Jesus que eu estou te falando, esse é o Deus que eu sirvo. Ela disse, eu tenho os meus deuses também, tenho muitos deuses. Eu disse, eu não duvido que você tem muitos deuses, mas eu quero te dizer, existe um Deus nos céus. Ele não tem nenhuma imagem, nenhuma escultura. Você não pode ver com o olho nu, mas esse ar que você está respirando, é esse Deus que dá esse ar. E esse Deus é o Deus que eu sirvo. Esse Deus é o Deus dos teus deuses. Ela ficou espantada, se você acredite ou não, mas fique sabendo que existe um Deus que está acima de todos aqueles que chamam de deuses. Ele é o Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Aleluia! E você, se acreditar, glória a Deus. Se não acreditar também, é o teu problema. Eu quero que você saiba, que tem essa consciência, que o Deus que criou os céus e a terra, esse sim é o verdadeiro Deus. Ela disse, mas eu não acredito nisso, essas coisas assim. Eu disse, estou te falando. Se você acreditar, tudo bem. Também não vou te forçar você a acreditar. Apenas que você tenha consciência, que você saiba que existe um Deus. Apesar dos teus deuses, mas existe um verdadeiro Deus. Aquele que você não vê com o teu olho nu. Aquele que você não apalpa. Assim, esse é o Deus de todos os deuses. Então nós temos a oportunidade de falar sobre Cristo. Criar a oportunidade de falar sobre Cristo. Não precisamos de cerimônias, não precisamos de formalidade. Onde você está, alguém que você conhece, no trabalho você convive com pessoas, todos os dias, de segunda a sábado, de segunda a domingo, você convive com pessoas, e quando você tiver a oportunidade de falar, fale. Aleluia. Fale dele, porque ele diz na sua palavra, recebereis poder. Então esse poder tem de fazer alguma coisa nas nossas vidas. Não podemos receber o poder e nos assentarmos, ficar apenas em quatro paredes, louvando e adorando ao Senhor. É bom, mas não podemos esquecer desta grande comissão que Cristo deu à igreja. A igreja primitiva reconheceu isso, e eles fizeram a sua parte, levaram a palavra. Por onde eles passavam, apesar das perseguições, quanto mais eles eram perseguidos, mais eles saíam e iam a outras regiões, a outros lugares, para poder levar a palavra. E por causa disso, você e eu temos a oportunidade de conhecermos quem é Cristo. Porque havia homens e mulheres que se colocaram na dispensação de Deus para serem usados para poderem levar a palavra. E hoje a palavra chegou a ti e chegou a mim. Então eu e você também temos a nossa parte a fazer, de levar essa mesma palavra, continuar a levar essa palavra, que as pessoas conheçam que Cristo morreu na cruz por nossos pecados, que Ele ressuscitou, está na glória, e que um dia Ele voltará. Ele voltará. Querendo o mundo ou não, Cristo voltará. Ele se manifestará novamente. Então a igreja tem que se levantar na posição como soldados de Cristo e continuar a marchar, fazendo a obra do Senhor, não importa onde o Senhor te enviar. Não precisa de cerimônia, de formalidade, mas faça onde você se encontra. Abre a sua boca e fala, anuncie a palavra. Aleluia. A mulher samaritana, ela anunciou, ela não tinha nenhuma experiência. Apenas naquele momento que se encontrou com Cristo, ela começou a anunciar. E vimos que muitas almas vieram a Cristo. Muitos se reuniam diante de Cristo para poder receber a palavra de Cristo. Porque uma mulher que foi transformada, uma mulher que não sabia, não tinha nenhum bom testemunho, uma mulher que era apenas rejeitada, mas quando ela reconheceu que aquele que está comigo, que fala comigo, aquele que dá a água da vida, ela veio buscar a água que mata a sede, mas naquele dia ela recebeu a água da vida. Ela recebeu a água da vida. E quando você recebe a água da vida, você não pode deixar
ti. Todo mundo que recebe a água da vida tem que passar a outras pessoas. Tem que ser um canal. Então você quer que você seja um canal, aleluia. Que você seja um canal de levar a palavra, de anunciar o reino de Deus. Assim como João Batista anunciava sobre o reino de Deus. O povo estava longe da palavra. Mas Deus usou João Batista para preparar o caminho para Cristo. Começou a pregar sobre o arrependimento para preparar os corações do povo de Israel, para que possam receber o Rei dos Reis. Aleluia. O poder de Deus está em ti, está em mim. No exato momento que você recebeu a Cristo, naquele exato momento a Bíblia diz que somos selados com o Espírito Santo. E esse Espírito precisa de ser alimentado. Se nós não alimentarmos o Espírito, estará fraco. Se apenas alimentarmos a carne, o Espírito estará fraco. A Bíblia diz que o Espírito está bem disposto. A carne é fraca, mas o Espírito está bem disposto. Então temos que alimentar o Espírito, porque está bem disposto. E não dar a carne para agir. Porque a carne tem os seus desejos. E nós temos que alegrar o Espírito. Para nós andarmos segundo o Espírito de Deus. Andamos conforme Cristo está nos guiando. Então os apóstolos começaram a fazer a obra. Começaram a andar por lugares. Começaram a anunciar a palavra. Até que no capítulo 8, descendo abaixo, a Bíblia vem dizer que Filipe se encontrava em Samaria, pregando a palavra, libertando os endemoniados, orando pelos doentes. E o anjo do Senhor veio a ele, disse: Filipe, vai ao sul, vai no deserto. Filipe, ele escutou a voz do Espírito. Por isso é muito importante nós permitirmos o Espírito Santo nos conduzir. Porque quando temos lugar ao Espírito Santo para nos poder nos conduzir, veremos as obras do Senhor. Veremos as maravilhas do Senhor. Veremos que o Senhor é capaz de fazer dentro de nós, através de nós, na vida de outras pessoas. O Senhor ele vai derramar poder sobre ti e sobre mim para nos capacitar para fazermos a obra dele. Filipe estava em Samaria, mas havia um eunuco no deserto, vindo de Jerusalém. Ele veio do templo. Veio do templo. Eu acredito que lá no templo abriram as Escrituras. Falaram sobre as Escrituras. Eles louvavam. Mas o eunuco ele voltava para Etiópe vazio. Ele nem entendia o que ele estava lendo. Que você seja um Filipe a partir de hoje. Que você seja um Filipe. Se coloque como um Filipe que escutou a voz do Senhor. Estava em Samaria, mas o Espírito o levou até o deserto. E ele se aproxima desse eunuco, porque ele precisa escutar a palavra. Ele precisa ser transformado. E Deus vai usar quem? Ele usa Filipe. Então Deus vai usar quem? Você. Ele usa você e eu. Para poder levar a palavra e a transformação de vida. Aleluia. Para transformação de vida. O homem lia a palavra, mas não entendia. Precisava de Filipe, cheio do Espírito Santo, consagrado na presença do Senhor, para poder explicar as Escrituras. E nada impediu que aquele homem fosse batizado. Nada impediu ele a ser batizado. Havia água por perto e ele foi batizado. Saiu de Jerusalém no templo, não entendeu nada, mas lá no deserto, um lugar seco, quem poderia imaginar que isso ia acontecer no deserto? Parece que no deserto nada acontece, mas é no deserto que grandes coisas acontecem. No deserto, grandes coisas acontecem. E quando você passa pelo deserto, não se sente triste.
triste, não se sente acanhado, diz o Senhor me levou nesse deserto porque Ele quer transformar, porque Ele quer operar, Ele quer manifestar. Ele não te levará no deserto à toa. Há uma coisa a fazer, há uma transformação, há uma libertação, há uma cura. Aleluia! E a vida desse homem foi transformada. Por quê? Porque alguém escutou a voz do Espírito. Alguém se permitiu ser guiado por Espírito Santo de Deus para poder ser um canal de bênção na vida do eunuco. Uma dessas noites no trabalho, sempre a maioria dos meus testemunhos é no trabalho, porque eu trabalho 12 horas, começo às 7 da noite e termino às 7 da manhã, 3 vezes a semana. Então, passo o maior tempo, o dia que eu trabalho, passo 12 horas no trabalho e passo 4 ou 5 horas dormindo, e o resto do tempo que eu passo com a minha família 3 vezes por semana. Então é aí mesmo que o Senhor ele opera, Ele manifesta lá no trabalho, porque eu passo muito tempo lá no trabalho. Uma dessas noites, quando todos os pacientes estavam dormindo, era mais ou menos, eu acho que é meia-noite ou 1 da madrugada. Todo mundo fica ocupado naquele momento, cada um vai no seu telefone, vai no seu tablet, fazendo suas coisas. Eu também fui no meu telefone, comecei a fazer minhas coisas. Mas tem uma minha colega, ela dificilmente, você vê ela no telefone, dificilmente, ela está sempre nos livros. Enquanto estamos conversando, todo mundo gritando aí, dando piadas, coisas assim, ela sempre concentrada nos seus livros. Então, uma dessas noites, eu nunca trabalhei com ela assim diretamente, mas aquela noite Deus permitiu, nós trabalhamos juntas, somente eu e ela. Então, enquanto havia esse silêncio da noite, todo mundo dormindo, ele estava no meu telefone, ela estava no seu livro. Aí eu fiquei. Depois de um tempo, eu escuto a voz do Senhor falando para mim: olha para a tua colega. Ela está aqui há 1 ano trabalhando aqui neste lugar, mas daqui a pouco ela vai se mudar, ela vai a outro lugar. Mas você nunca falou de mim a ela. Naquele momento, meus irmãos, uma vergonha. Eu apenas olhei no chão, nem consegui olhar para ela, apenas meus olhos, a minha cabeça não conseguiu virar de tanta vergonha. Porque a gente vai no trabalho, a gente pensa que somente para trabalhar, mas não, também é um campo. É um lugar de lançar sementes. Semente da palavra. E muitas das vezes esquecemos sobre isso. Eu já falei com algumas pessoas no meu trabalho sobre Cristo, mas aquela colega eu nunca falei com ela. Nunca nem dirigi a palavra. Não falava muito com ela não, porque ela é muito reservada. Ela está sempre nos livros. Quando todo mundo está rindo, falando, conversando, ela nos seus livros. Então ela não fala muito, mas aquela noite o Senhor permitiu nós trabalharmos juntas. Então havia um propósito, mas eu não sabia. Aí eu consegui olhar para a cara dela, apenas coloquei meus olhos assim, olhei, aí eu disse: Senhor, ela está tão concentrada nos livros, então o que eu vou fazer para falar com ela? Eu não posso chegar e dizer: ó colega, sabe que Jesus te ama? Poderia ter, né? Poderia. Mas eu não achei muito conveniente falar assim, desse jeito. Eu disse: Senhor, se você me falou desse jeito, me deixou acanhada, me deixou constrangida, então o Senhor tem um propósito. Então quer dizer que o Senhor quer que eu fale agora. Mas como é que eu vou começar? Eu disse: Espírito Santo, me ajude. Naquele momento, o Espírito Santo me fala: ela gosta de livros, então fale sobre livros. Fale sobre livros com ela. Então eu olhei para ela e disse: desculpa incomodar,
Estou vendo que você gosta muito de livros. Eu disse, sim, eu gosto. Ela parou de ler, né? Para me dar atenção. Sim, eu gosto muito de livros. Eu disse, poderia dizer quantos livros você já leu? Ou você, por ano, quantos livros você lê? Ela disse, centenas de livros. Por dia eu posso ler 3, 4, 5 livros. Eu disse, você é muito boa, né? Eu disse, sim, sou muito boa. Aí gosto, eu amo ler. Aí ela começou também a se abrir comigo, né? Como ela gosta de livro, tudo que tem a ver com livro, ela fica assim, bem alegre para falar. Começamos a conversar, ela disse para mim, você conhece o autor desse livro? Ela deu um nome, eu disse, não conheço. E esse autor? Eu disse, também não conheço. E esse livro? Eu disse, olha, eu não sou muito de ler, não. Eu disse, ler não comigo. Eu gosto de escutar áudio, então se tem um livro, eu prefiro escutar o áudio. Para mim é melhor assim do que ler. Não sou muito de ler, mas eu gosto de ler artigos. Isso eu gosto de ler, porque é curto, né? Uma coisa assim longa. Então isso eu gosto. Aí naquele momento o Espírito Santo me fala, então pergunte sobre a Bíblia. Aí eu perguntei, e a Bíblia? Você também lê a Bíblia? Ela disse, sim, nesse momento eu estou lendo a Bíblia. A Bíblia era desse tamanho, assim, bem fino, que nesse tablet. Como é que eu ia imaginar que ela estava lendo o livro, a Bíblia? Não ia. Porque olhando para a Bíblia você vê como ela é grossa. Mas ela era fina. Diz, a minha avó me deu essa Bíblia. Então eu estou lendo nesse momento, estou no livro de 2 Reis. Eu disse, que bom. Eu disse, olha, eu estou interessada para saber sobre este livro. Esse livro me interessa muito, eu quero saber o que tem nesse livro. Ela começou a me falar histórias, foi começando no Gênesis, foi indo, até chegar a Jesus. Jesus foi crucificado, o pessoal preferiu Barrabás ser solto, e eles amarraram Jesus e crucificaram Jesus, e no dia da ressurreição havia as mulheres que vieram, a Maria Madalena, ela veio para ver o corpo de Cristo. Eu disse, isso é muito bom. Ela disse, sabe o que? Eu não acredito em nada disso. Eu não acredito no que está escrito aqui. Mas porque eu gosto de livro, eu posso ler qualquer livro. Não importa que livro, desde que seja livro, eu leio. Eu não preciso acreditar para eu ler. Apenas leio como hobby que eu tenho. Eu gosto de ler livro. Aí eu tive uma oportunidade de poder falar. Não é? Uma oportunidade de poder falar. Ela disse que ela não acredita. E tem alguém que acredita ao seu lado. Aleluia! O que eu posso fazer nesse momento se não falar? Eu tive que falar. Aí eu falei, eu quero te dizer agora. Você falou de Gênesis até chegar à crucificação do Senhor Jesus Cristo. Eu disse, você sabe que esse Cristo que você está lendo, ele morreu e ressuscitou, mas um dia ele vai voltar. Aleluia. Ela disse, não, eu não sei se ele vai voltar. E eu quero te dizer, com toda sinceridade, esse não é um livro de lendas, não é fábulas, não é conforme esse livro que você está lendo. Esse é um livro de vida. É um livro que nos ajuda a ter uma condução aqui no mundo. Como poderemos viver? Este livro vai te dizer o que você deve fazer, como você deve viver. Eu comecei a ministrar para minha colega, e assim eu comecei a ministrar a palavra. Eu senti o poder do Espírito Santo. Eu senti a unção do Espírito Santo. Só que ele começou a manifestar. Ela começou a chorar. Eu disse, receba essa palavra. Jesus te ama. E ele me indicou nesse momento para falar com você nesse momento. Eu não tinha ideia de falar contigo. Mas esse Deus a quem eu sirvo, Ele falou comigo para falar com você. Esse Deus, Ele é vivo. E Ele quer você. Ele quer que você se entregue a Ele. Comecei a orar, comecei a falar, comecei a ministrar sobre a vida dela. E eu pude ver que dentro dela alguma coisa aconteceu. Porque o poder de Deus começou a se manifestar tão forte naquele lugar. Ela disse, eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Eu vivo no mundo de fantasias. Porque ela tem, como se diz? Ela é autista. Ela disse, eu vivo num mundo de fantasias. Eu disse, Jesus é capaz de te tirar nesse mundo de fantasia e te trazer para a realidade. Jesus é capaz de te transformar
Ele hoje te chama. Então quando você lê, não lê como fábulas, não lê como lendas, mas esse é um livro de vida. E Jesus, ele quer te salvar. Ele virá um dia para poder levar os que estão preparados. Você me falou sobre Barrabás. Você sabe o que significa Barrabás? Barrabás era um pecador, um criminoso. Ele deveria morrer, mas Jesus tomou o seu lugar. Você e eu significamos Barrabás. Estávamos no pecados, mas Jesus nos tirou da prisão e Ele entrou no nosso lugar para nós sermos salvos. Eu falei para ela, você me falou de Maria Madalena, que tinha espírito. Ela sabia que Maria Madalena tinha espíritos imundos, mas Jesus orou por ela e foi transformada. Ele disse, é isso que Jesus quer fazer com você. Conforme fez a Maria Madalena, tinha espírito imundo, mas quando veio a Cristo, Cristo mudou a sua vida e ela se tornou uma discípula de Cristo. E que você também se torne uma discípula do Senhor Jesus Cristo. E por onde Jesus andava, Maria Madalena acompanhava o ministério de Jesus. Até a morte ela não parou, ela continuou seguindo a Jesus. E eu quero dizer, depois daquela noite, depois daquele dia, já se vão quase 3 anos que não veio essa colega. Ela se foi. Imagine se eu não ia obedecer à voz do Senhor e não falasse. Eu não sei o que aconteceu com ela, mas eu acredito que alguma coisa aconteceu na vida dela. Porque eu não fiz isso porque eu queria fazer, não. Porque eu escutei a voz do Espírito Santo me dizer para fazer isso, para falar com ela. Então, se o Espírito Santo ele me usou para falar desse jeito, é porque tem uma obra para fazer na vida daquela mulher. Eu até peguei um número dela, sabe? Sem permissão. Sabe, no trabalho tem a lista dos trabalhadores, né? Cada um tem o telefone. Eu fui no nome dela e peguei o telefone sem perguntar. O Espírito Santo falou que ela não está aqui muito tempo, ela vai embora. Eu disse, eu tenho comigo assim. Começar a falar com ela. Depois de um tempo, eu liguei para ela, conversei com ela. Ela disse, eu estou continuando lendo a Bíblia. Eu disse, continua lendo. Mas infelizmente, com essa troca de telefone, sabe, de telefone, aí eu perdi o número dela. Mas apesar de perder, eu acredito que onde ela está, Jesus verdadeiramente tocou o coração dela. Aleluia! Mesmo que ela não venha imediatamente no caminho do Senhor, mas ela escutou que aquilo não é uma lenda, nem uma fábula, mas é a palavra do Senhor. Por isso é que você reflita sobre esta palavra. Eu não sei como tem sido a tua vida. Eu não sei como tem sido o teu caminhar com o Senhor. Eu não sei quanto tempo você está no caminho do Senhor. Eu não sei se você dá lugar ao Espírito Santo para poder te usar. Mas eu quero dizer que Cristo está aqui presente. Ele está aqui e Ele disse, recebereis poder. Porque sem o poder de Cristo, nada pode ser feito. A obra de Deus não pode ser realizada sem o poder do Espírito Santo. Mas hoje em dia as pessoas dizem que sem finanças a obra não pode avançar. Finanças é apenas uma consequência. Primeiramente é o poder. O poder do Espírito Santo. Na época dos apóstolos foi o poder que os conduzia. Não eram as finanças. As finanças são boas, sim, servem sim, mas não é o foco. Não é, nunca foi e nunca será. É apenas um meio que Deus também usa. Mas o mais importante é o poder. Vimos Pedro dizendo que ouro e prata eu não tenho para te dar. Mas em nome de Cristo a quem eu sirvo, levante e anda. Aquele andar. Um dia eu tinha para aquele andar. O dinheiro não tinha como pagar para aquele homem se levantar e andar.
naquele dia havia uma diferença, porque tinha pessoas que não se focaram no dinheiro, mas no poder de Cristo. Aleluia. No poder de Cristo. Eles não tinham prata, não tinham ouro, mas tinham o mais importante, que é Cristo. Aleluia. E o homem se levantou. A Bíblia diz que ele entrou na igreja, começou a louvar. Começou a louvar o Senhor Jesus Cristo, porque havia homens que tinham o poder de Cristo. Sem o poder, a igreja não pode operar. Aleluia. Sem o poder de Cristo, a igreja não tem autoridade para operar nessa terra. Oh, Por Deus. isso, Senhor, a palavra de Cristo: recebereis poder, descerá sobre vós o Espírito Santo, e ser-me minhas testemunhas. Se você não consegue testemunhar, vamos orar hoje, para que haja uma mudança na tua vida, para que a partir de hoje você seja um instrumento na mão do Senhor, para poder testemunhar. Testemunhar o quê? O que você viu e o que você ouviu. Aleluia! O que você viu e o que você ouviu. Foi isso que os apóstolos testificavam, testemunhavam por onde eles andavam. E o poder do Espírito Santo está aqui. Podemos colocar de pé. Podemos colocar de pé em nome de Jesus. O poder de Deus está aqui. O poder do Espírito Santo se encontra aqui nesse lugar. Glória. Onde os Espíritos de Deus estão reunidos, aí está o Espírito Santo de Deus. Você acredita, você crê que o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar? Você crê que Ele está aqui e Ele vai operar na tua vida? Você crê que Ele está aqui? Ele vai te levantar, Ele vai te erguer para você poder se levantar e caminhar na sua presença, se levantar e testemunhar e testificar o nome de Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Aleluia! Ele está vivo hoje. Ele está vivo no teu coração. Ele está vivo na tua vida. Então esse Cristo que está em ti, ele deve se movimentar dentro de você. Esse Espírito Santo que está em você deve operar, mostrar os sinais que ele está presente em ti. Para que as pessoas que veem possam ver e possam sentir o poder do Espírito Santo. Quem está aqui presente quer receber a oração? Vem aqui montar com o Senhor. Você que quer testemunhar, você que quer que o Senhor te abra, que o Senhor te ajude, que o Senhor te levante, que o Senhor levante a tua vida, para que você possa fazer a obra, para que você possa testemunhar. Não tenha vergonha. Se nós tivermos vergonha, Cristo terá vergonha de nós. Ele mesmo disse: se nós não testificarmos aos homens quem Ele é, Ele também vai testificar sobre nós na presença do Pai. Aleluia, onde você está. Se você sentir para vir aqui na frente, para vir aqui na frente poder receber a oração, ser tocada pelo poder do Espírito Santo, porque eu acredito que o poder de Deus ele está aqui presente. Ele quer operar, transformar a vida. A pastora deu uma palavra que conforme nós entramos neste lugar, não sairemos do mesmo jeito. Você acredita? Eu não sei como você entrou neste lugar, eu não sei. Você não sabe como é que eu entrei neste lugar, você não sabe. Mas sair deste lugar, não podemos sair do mesmo jeito. Tem que ter uma transformação, aleluia. Alguma coisa vai acontecer.